Ainda de pé, pastor Albert. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Eu vou dizer aos irmãos que eu estou muito debilitado, estou com a garganta hiperinflamada, um pouquinho resfriado e febril, mas não estou com Covid. Mas essa garganta inflamou de ontem para hoje. Eu vim direto de uma vigília que eu fui pregar na DEVEC e fui direto para o aeroporto. Então, calor, corpo suado, a garganta foi embora. Mas eu quero ser boca de Deus para sua vida aqui. Você vai casar esse ano. Rapaz, esse povo é muita... Esse povo é muito assanhado. Calma, gente. Olha só. Que assanhamento é esse? Como é que você vai casar se não está nem namorando? Agora tem um problema. Olha para esse menino que você está querendo namorar com ele, se ele gasta muito tempo no Free Fire. Ele vai te abandonar depois. Agora assumiu até o glória a Deus, né? Porque você também está viciada, né? O moleque fica o dia todo no videogame, ele vai te dar trabalho se casar contigo. Então, casa com gente que tem as mãos calejadas, que gosta de um serviço. É só um detalhe aqui, posso falar? Posso falar? Posso. Você sabe que quando Abraão mandou buscar uma mulher para o seu filho Isaac, Isaac era um playboy, né? O cara era tão lento que até para casar foi o pai que arrumou uma mulher para ele. Só que Deus, através de Abraão, deu a planta. Pergunta, qual é a planta? A mulher de Isaac tinha que ter característica de esposa e não de namorada. Olha para quem está do teu lado e diga assim, não namora com ficante não. Fala para ele, Salomão está lá no Velho Testamento, agora é outra dispensação. Vocês me matam de vergonha. Capítulo 1, versículo 5, quem achou? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e disse-lhe... Aliás, Zacarias vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de... Verso 22, localiza aí. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tiveram uma grande ou alguma visão no templo, e falava por, ficou. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Seu assento,
com esse sorriso de quem quer casar. Nem assim você ri, né? Mas tá bom. Tá dando muito difícil, né? Tá dando de difícil. Mas deixa eu falar com vocês aqui, rapidinho. Me dá uma atenção aí de 10, 15 minutos. Rapidinho. Primeiro, agradecer aqui a toda a diretoria da Almadipa, na pessoa do pastor Júlio César, ao querido irmão Tiago que fez o contato, a ponte de ligação. Prazer rever Daniel, enfim, todos os irmãos aqui da igreja, que é a segunda vez que venho aqui, sempre me tratam muito bem. Apesar de eu não ter comido nada ainda, mas eles me tratam muito bem. Pelo menos um café. Mas vamos lá, gente. Quem me ouve, diga amém. Eu não sei se você sabe, mas foi feito um censo entre os anos de 2016, 2017, se eu não me engano até 2018, de contabilidade para saber quantos evangélicos existiam no Brasil. A soma deu uma gama de uma centena de milhares, mas protestantes existiam aproximadamente 61 milhões de protestantes, de crentes protestantes, fora os cristãos que são católicos. Mas eu me assustei porque existe uma conta semelhante a essa de cristãos protestantes que estão desanimados da fé, que saíram da igreja, que estão desviados, que na verdade eles dizem que são crentes, mas eles não são praticantes, como o católico tem costume de dizer isso. E isso me assombrou porque existe boa parte dessa igreja aqui hoje congregada do lado de fora da igreja, e se não, uma parte maior de nós que estamos aqui nessa noite. E eu fui tentar entender o porquê que essas pessoas desanimam na fé, e elas começam a defender uma tese de que a igreja somos nós, de que a gente não precisa de igreja para ser salvo, e a gente sabe disso. Na verdade é que essas declarações, elas sempre existiram, mas com a evidência da internet, com a conta no TikTok, os imbecis e os idiotas e tolos, eles agora têm voz. E tem gente que segue essas pessoas, principalmente as pessoas que não têm o equilíbrio na fé e que têm dificuldade na sua caminhada. Por isso a gente precisa examinar as Escrituras. A Escritura não é para ler, é para ser examinada. E a Bíblia que você fala é a Bíblia que te muda. Então você não pode falar para alguém aquilo que ainda não causou mudança em você. Então essas pessoas provavelmente, elas se tornaram frequentadoras de culto. E se decepcionaram nesses cultos que a gente tem, que são os cultos meio loucos, que a gente fala que Deus está lá e às vezes Deus não está. Principalmente em algumas igrejas protestantes pentecostais. São pessoas que ficam frustradas porque cada dia tem um pregador falando: levanta a tua mão e recebe o teu milagre, levanta a tua mão e recebe a cura, levanta a tua mão e recebe a porta, levanta a tua mão e recebe alguma coisa, e as pessoas vão ficando na igreja e as coisas não vão acontecendo. Deus tem poder de fazer milagre? É lógico que tem. Não existe nenhuma tese minha aqui para diminuir a intensidade do poder e da essência de Deus atuando na nossa vida. Mas eu preciso ter um equilíbrio entendendo sobre o que já foi feito. O que já foi feito por mim é muito maior do que o que Ele ainda pode fazer. O que já foi feito por você é muito maior. Ele já te salvou. Ele morreu uma morte que era sua, a morte não era dele. O maior milagre que existe é o Verbo encarnado. Então é um Deus poderoso que se fez carne para poder salvar a humanidade. E na verdade é que nenhum de nós merecíamos, porque estávamos fadados à morte eterna. Então algo poderoso já foi feito. Mas isso não inibe de estarmos aqui na intenção de que Ele também possa fazer alguma coisa. Mas também, esse não é o assunto que eu quero abordar. O assunto é esse. Então a maioria dessas pessoas, elas frustraram da sua caminhada. A frustração se tornou um veneno para muitas pessoas. E provavelmente você conheça um crente frustrado. Um crente que não tem um equilíbrio emocional para lidar com essas questões da caminhada cristã. Porque na verdade, a proporção da vitória, em muitos casos, é muito menor do que a proporção de frustração e de fracasso. É verdade. A gente mais, às vezes, perde do que ganha. Acredite nisso. A gente, às vezes, mais fracassa do que levanta o troféu da vitória. Isso é inerente da vida. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições.
ele contou a parábola das coisas perdidas em Lucas capítulo 15, a ovelha que se perde, a dracma que se perde, o filho que se perde. Então a vida gira em torno de perda. Agora, você fracassar é uma coisa, viver uma vida de fracasso é outra. Você viver um momento de frustração é uma coisa. Você viver a vida inteira frustrado, fazendo daquela frustração um aferidor de medida para determinar o seu futuro, aí é uma outra coisa totalmente diferente. Pastor, por quê? Porque Deus sabe de tudo que a vida te fez. E por que Deus não interviu isso? Porque Ele quer saber de você o que você vai fazer a partir disso. Então você frustra e vai para o mundo, volta a fumar maconha, volta a se prostituir, ou você pega a dor que você está sentindo e transforma em poder, transforma em força, parte para cima, entendendo que o que já foi feito é muito maior do que aquilo que Ele ainda pode fazer, e Ele pode fazer. Mas se Ele não fizer, eu estou satisfeito, porque se a morte nos encontrar de hoje para amanhã, a gente vai abrir os olhos no seio de Abraão, esperando a trombeta tocar para a gente subir e ficar junto com ele na eternidade. É difícil você dar glória a Deus. Mas dentro desse ambiente, a gente percebe uma coisa. Deus, Ele tem um domínio de tudo. Tudo, até das derrotas e fracassos da vida da gente. E até dos sentimentos de frustração. Pastor, por quê? Porque só a frustração é capaz de produzir uma recriação. Por isso Deus recriou o mundo. Amém ou não? Como é que Deus recria? Princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus ficava de frente da televisão esperando alguma coisa acontecer. Não, Ele pairava sobre a face do caos. Pairar aqui é caminhar de verdade. Então Ele sabe que para reconstrução é você caminhar, é você andar, é você pairar, é você ativar. Então Deus usa essa frustração, às vezes, algumas situações que nos frustram na vida, como um processo de recriação, como também foi no caso de Noé e a sua arca. A frustração é um presente de Deus para que Ele recrie algumas coisas na vida da gente. Aqui, eu gostaria de trabalhar isso aqui com você. Por mais que você esteja entendendo que a sua vida pode ser um sucesso esse ano, que você vai casar, mas não fique frustrado se a coisa não acontecer. Toque a sua vida para frente, porque mais vale você estar do lado de Deus do que as coisas acontecerem ao seu favor, daquilo que você espera. Amém ou não? Eu amo que vocês fiquem em silêncio de verdade. Olha o que o texto está dizendo. Esse texto é um texto transitório, é um texto que traz uma narrativa extremamente minuciosa sobre a ótica de Lucas. E nós não estamos aqui numa EBJ, mas eu vou aqui só fazer algumas declarações sobre o que está Lucas informando para a gente aqui. Ele está falando que existe uma transição. E todos nós aqui sabemos, eu sei que se ama a escola bíblica, que o Novo Testamento, ele não inaugura a época da graça. A graça só é inaugurada depois que o véu se rasga e quando Jesus ressuscita. Então todos aqui, principalmente Jesus, ainda estão debaixo da lei. Amém ou não? Jesus cumpriu a lei indo nas festas. Em João capítulo 7, ele vai na festa, ele paga tributo. Então Jesus está debaixo dessa lei. Então aqui, debaixo das regras que ainda regiam o Velho Testamento, a Bíblia diz que existiu no tempo de Herodes. Que Herodes é esse? Aquele Herodes que tem a figura de Satanás, que reinou aproximadamente 33 anos, que é ele que declarou a morte dos primogênitos, dada uma profecia acerca disso. Então, no tempo de Herodes, existia um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Por que a Bíblia faz questão de ressaltar isso? Porque você sabe que no tempo da transição do Velho Testamento, do período interbíblico, para os tempos do Evangelho, existia uma corrupção muito grande no contexto político e também no contexto religioso. Por quê? Porque quem mandava no contexto da religião não eram os sacerdotes, eram os saduceus. E acredite, se eu estivesse no tempo de Jesus, se você me pedisse para escolher alguém para caminhar entre saduceu e fariseu, eu ia dizer para você, eu vou caminhar com fariseu. Porque fariseu pode ser legalista, pode ser hipócrita, mas ele é crente. Fariseu é exagerado, ele peca no exagero, mas ele é crente. Ele ora mais do que a gente, ele ora 3 vezes por dia. Ele dá dízimo, ele dá oferta, ele sabe das questões religiosas. Mas o saduceu é um miserável. O saduceu é o que comanda a religião, é o que comanda o sagrado, mas ele não acredita no transcendente. O saduceu não acredita em ressurreição, ele não acredita em anjos. Então, como é que estava esse contexto religioso aqui nos tempos de Herodes? Corrompido. Não existia vida espiritual nesse tempo. Não existia contexto espiritual, porque a revelação estava interferida pela postura dos saduceus em não acreditar no transcendente. Por isso, quem me ouve, diga amém. Nesse texto, por mais que você não leia aqui, nesse texto existem 2 sumos sacerdotes. Você sabe que deveria ser
um sumo sacerdote pela linhagem de Arão, mas aqui existiam 2 sumos sacerdotes, que eram Anás e Caifás, que eram parentes. Então, se a política estava governando a igreja ou a religião estava corrompida e afastada de Deus. Mas aí olha o que a Bíblia diz: no tempo em que a política influencia a igreja, influencia a religião, no tempo em que os religiosos não acreditam no transcendente, no poder de Deus, existia um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. Por que a Bíblia faz questão de falar isso? Porque o texto diz que eles viviam irrepreensivelmente no Senhor, em todos os seus mandamentos e preceitos. Viver irrepreensivelmente é viver uma vida ilibada, viver uma vida de lealdade. Diga comigo, lealdade. Não, grita mais alto, diga lealdade. Os senhores sabem que lealdade é muito diferente de fidelidade. Fidelidade é o que mais nós falamos na Bíblia. Deus é fiel? É fiel. Mas Deus precisa mostrar a sua fidelidade? Lógico que não. Quem é que precisa mostrar que é fiel? Somos nós. Mas Deus sabe quem é fiel e quem não é? Também sabe. Por quê? Porque fidelidade não é um sentimento, é uma decisão. Eu decidi ser fiel. Agora, lealdade não. Lealdade é diferente. Lealdade não é uma decisão. É fruto de um caráter tratado, de um caráter modificado. Porque leal não é só aquele que bota a camisa da Almadipa e depois que acaba o congresso ele desvia. Leal é aquele que, mesmo não tendo congresso, ele continua sendo leal ao seu ministério, continua sendo leal à sua... Por quê? Porque tem muitos cônjuges que o marido é fiel à esposa, mas não é leal ao seu casamento. E vice-versa, a mulher é fiel ao seu casamento, mas não é leal ao seu marido, porque lealdade é diferente de fidelidade. Esses daqui, eles andavam em lealdade. Pastor, por quê? Porque eles têm motivos de corrupção, mas não se corromperam. Eles estão vivendo numa sociedade decadente e caída, mas eles estão vivendo em justiça e em piedade irrepreensivelmente. Olha o que o texto vai dizer, e eu vou afirmar que esses caras aqui são modelo a ser seguido. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles não tinham filhos. Não ter filhos na nossa sociedade é muito comum. Não ter filhos, com as regras que estão regendo o mundo de hoje, é comum uma pessoa ter um filho só. Existe uma denominação que se diz evangélica que diz que pastor, bispo não pode ter filho. Então não ter filho é comum na sociedade decadente que nós estamos vivendo. Mas para um sacerdote não. Sacerdote era nepotismo, porque o sacerdócio passava de pai para filho. Então ele teria que escolher de verdade a mulher que ele deveria casar. A mulher que ele se casou é uma descendente de uma família sacerdotal. Então é uma mulher com uma postura ilibada, é uma mulher que se preparou para ser esposa, mas é uma mulher que nessa sociedade não presta. Não presta porque ela não pode ter filhos. E a mulher que não tem filhos nessa sociedade, ela dá direito ao seu marido de divórcio, ou dá direito ao seu marido de se casar com outra. Terceiro, essa mulher que não pode ter filhos, e filhos homens, varões, ela era tida como maldita. Faz-nos lembrar aqui o texto de 1 Samuel, que Ana estava debaixo de uma demanda do escriba, dizendo que o Senhor cerrou a sua madre. Aqui, mesmo não tendo filhos, não recebendo milagres, fazendo campanha, a coisa não acontecendo, eles vivem em lealdade. Por quê, pastor? Porque Deus não precisa fazer nada por nós, para que a gente faça alguma coisa por Ele. Não, eles estão dizendo para mim que o servir é melhor do que receber. Eles estão dizendo que a terapia para que o tempo passe e as coisas aconteçam é o serviço. O problema é que quem não presta para servir não serve para viver. A nossa geração não quer serviço, a nossa geração quer cartaz, a nossa geração quer agenda, a nossa geração quer aparecer, a nossa geração quer foto no Instagram, mas ela não quer servir. Eu estou vendo aí agora alguns meninos e meninas que estão se levantando como pregadores, como agentes doutrinadores da igreja. Nunca lavaram um banheiro, não sabe o que é vômito de uma criança, não sabe o que é limpar uma pia, não sabe o que é vender uma quentinha e acham que pode doutrinar a igreja. Não, a gente não tem o poder de doutrinar a igreja, a gente precisa servir a igreja do Senhor. Nós estamos aqui para servir a igreja do Senhor. Agora deixa eu te dar um conselho, vai servindo que um dia o teu dia acontece. Vai servindo. Pastor, mas eu estou vivendo uma pressão dentro de casa. Serve. Pastor, mas a minha vida está de cabeça para baixo. Serve. Pastor, mas o meu pai e minha mãe estão brigando, quase divorciando. Serve. Porque quem serve é o primeiro a ser atingido pelo milagre. Não dê glória a Deus não, porque eu estou na introdução. Não dê glória a Deus não, porque eu vou te falar o porquê. Um dia Jesus estava numa festa de casamento, e a festa de bodas de Caná, havia acabado o vinho, e foram chamar Jesus para poder resolver essa encrenca. Jesus, quando chega na festa, eu vou resumir, a primeira coisa que ele faz para realizar esse milagre, ele vai na
cozinha, porque nessa festa tem dois tipos de convidados, os que estão ali servindo e os que vieram para ser servidos. Qual é a preocupação de Jesus? Era aplacar os convidados, a ira possivelmente dos convidados que estão ali só para beber e comer, ou cuidar daqueles que estão preocupados em servir. Não, ele não vai fazer milagre para quem veio só ser servido, ele vai fazer o milagre para quem está preocupado em servir. Por isso, ele manda encher as talhas de água, e a água vai sendo transformada em vinho, e aqueles que estavam servindo foram os primeiros a ver como é que o milagre aconteceu, porque quem está servindo é o primeiro a ser atingido pelo milagre, acredite. Pastor, mas a minha cabeça está cheia, vai servir, vai arrumar alguma coisa para fazer na igreja, não fica ocioso dentro de casa, vendo videogame, assistindo as novelas da Globo antigas, não, vai fazer alguma coisa para Deus. Mas eu não tenho igreja para fazer, então vai subir um monte, vai orar, vai jejuar, mas faça alguma coisa para que o tempo não detone a sua fé ao ponto de você ficar frustrado e desacreditar de que Deus pode fazer alguma coisa por você, servindo irrepreensivelmente, mesmo não podendo ter filhos, até que a história começa desse jeito. Um dia, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo. Diga uau! Mais alto, diga uau. Pastor, por que uau? Porque não era comum um sacerdote, principalmente velho, ter essa oportunidade de entrar no templo. Deixa eu te dar uma informação. O sacerdote começava a oficiar a partir dos 30 anos e oficiava até os 70. Ele tinha 40 anos de ofício sacerdotal. Por isso, o texto vai dizer que esse sacerdote era da ordem de Abias. A ordem de Abias era a 8ª turma sacerdotal. Pastor, como assim? Porque desde os tempos de Davi, os sacerdotes eram divididos em turnos sacerdotais. Eram 24 turnos sacerdotais. Por quê? Porque existiam mais obreiros do que seara, existiam mais trabalhadores do que serviço. Então Davi dividiu esses sacerdotes em 24 turmas, tornando então comum um sacerdote nascer, viver e morrer, sem ter oportunidade de entrar no templo para poder acender um incenso, para poder limpar o altar das mesas, a mesa dos pães. Agora que esse velho vai receber de Deus, oh aleluia, receber de Deus a escolha. Por quê? Porque coube-lhe em sorte entrar no templo. Essa palavra sorte aqui não é uma loteria, não é a dedanha, 0 ou 1, não. Essa palavra sorte é o que o proverbista, no capítulo 16, verso 33, diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede a escolha, porque quem escolhe é Deus. Não existe sorte, existe escolha, existe soberania divina. O que é o regaço? O regaço é o bolso do éfode do sumo sacerdote. Ali no bolso do éfode do sumo sacerdote existem dois mecanismos chamados urim e o tumim, que segundo o entendimento judaico, o Senhor manipulava esse sistema para que os homens entendessem qual era a sua vontade. Qual era a vontade de Deus, pastor? Sim ou não? Diga sim ou não. Jesus lançou luz isso no Novo Testamento, dizendo que a palavra do crente também tem que ser sim, sim, ou não, não, porque o que passar disso nos atrapalha, amém ou não? Então tudo o que a gente entende aqui nesse texto é que quem escolheu esse sacerdote velho para poder entrar no templo não foi o mecanismo, foi Deus, porque Deus está acima da manipulação humana. O homem coloca a mão aonde Deus manipula. Uau! Porque quem manda na igreja não somos nós pastores, é o Senhor dono da igreja. Eu vim aqui para dizer alguma coisa para você. Quem é que disse para você que o homem atrapalha teu ministério? Que alguém tem poder maior do que Deus para atrapalhar a sua chamada? Deus manipula o mecanismo. Deus manipula o mecanismo. Não é Ele que coloca reis e depõe, não é Ele que mata e não é Ele que faz viver, não é Ele que fere, não é Ele que liga. Então Deus manipula o mecanismo. Alguém disse aqui você não entra, Deus disse eu vou manipular o mecanismo. Alguém disse aqui você não cresce, Deus disse eu vou manipular o mecanismo. Alguém disse você vai ser infeliz pro resto da sua vida, e Deus disse eu vou manipular o mecanismo, porque o domínio está sobre o comando de Deus. Alguém está me ouvindo aqui? É Deus que está movendo as peças. Agora quem me ouve aqui diga amém. Aquele concurso que você está dizendo que quer fazer, mas tem muitos outros homens se inscrevendo, ou mulheres, são só 10 vagas, pastor, mas tem 10.000 pessoas inscritas. Fique em paz, Deus manipula o mecanismo. Na verdade só tem 9 vagas, os outros 9.999 que lutem para lá, porque uma vaga é sua. Deus manipula, mas para Deus fazer isso, vai trabalhando, vai fazendo, vai servindo, vai dando água para o pregador, vai levantando a mão, vai adorando, vai evangelizando, vai abraçando. Pastor, mas ninguém me honra. Você não precisa da honra dos homens, você precisa ser honrado por Deus. A palavra de Deus está sobre a sua boca. Vai fazendo alguma coisa. Agora não fique ocioso com essa cara de Nutella
tela, dizendo: ninguém me vê, ninguém me vê, ninguém me ouve, eu queria só ter uma oportunidade. Não, levanta essa cabeça e entenda que o mesmo poder que opera no pregador, opera em você também. A mesma unção que Deus deu a mim, deu a você também. Então trabalha, porque o seu trabalho vai te fazer prosperar. É Deus que escolhe, porque é Ele que manipula o mecanismo. Uau! Mas calma aí, eu não gosto dele, mas foi Deus que escolheu. Mas eu não vou com o estilo dele, mas foi Deus que chamou. Mas o meu santo não bateu, não, mas Deus escolheu. Mas eu acho que ela é soberba, não, mas Deus escolheu. Não, mas não, foi Deus que escolheu. Então, dá um recado para alguém, ao invés de brigar com você que é escolhido, vai brigar com quem te escolheu. Porque, olha para mim, porque quem sabe que é escolhido não fica advogando a causa da sua escolha. Porque quem advoga a sua causa é quem te escolheu, não é você. Então para de se defender, porque a tua chamada não precisa de defesa, precisa de trabalho. Você vai se defender trabalhando e trazendo resultados. Porque vai chegar um tempo que alguém vai dizer: mas eu não imaginava que Deus poderia te usar desse jeito. É só você abrir o sorriso e falar: é. Escuta isso aqui para a gente começar a aplicar o texto. Quando esse sacerdote é escolhido para entrar no templo, a vida dele vai mudar. Ele está na 8ª turma. Então ele vai ficar disponível pelo menos 15 dias para o ofício sacerdotal. Quantos dias? Por mais que esse templo aqui seja o templo de Herodes, mas ele tem os mesmos modos contextuais do tabernáculo e do templo de Zorobabel. Então o templo, ele tem que estar dividido em átrio, santo lugar e santíssimo. Amém ou não? Porque apesar da arca já estar sumida, os saduceus cultuavam o véu, enganando o povo, fazendo com que o povo entendesse que a arca estava lá dentro. Então o sacerdote vai trocar de roupa, porque agora ele vai sair do ambiente do átrio. Porque o átrio faz parte da dependência do templo? Faz ou não faz? Mas não é o melhor lugar, porque o átrio é lugar de passagem. Quais são os utensílios que tem ali no átrio? Basicamente, a bacia de bronze e o altar do holocausto. Esse altar é aquele de Levítico 6,13, que o fogo arderá continuamente e não se apagar. Então acredite, quando você chegou, o fogo já estava aceso. Não tem um pregador que acenda fogo na igreja, porque quando a gente nasceu, o fogo já estava aceso. Era para dar glória a Deus, não é? Tudo bem. Então tem um fogo aceso ali. E esses sacerdotes, eles são incumbidos da função de limpar as cinzas do altar para que haja oferta. Só que agora ele vai romper para uma outra dimensão, um outro nível. Porque para chegar no santo lugar, ele tem que passar pela bacia. Por onde? Bacia. E essa bacia, para que ele se purifique, tem que lavar a mente, tem que lavar a cabeça, porque ele vai receber o óleo da santa unção para chegar no santo lugar. E se eu não lavar a cabeça e receber o óleo, não muda de nível. Tem gente querendo mudar nível com a cabeça suja. Vai lavar sua cabeça, vai dar um pulo na bacia. O Naamã reclamou porque o Eliseu mandou ele tomar um banho no Rio Jordão. Mas acredite que quem quer se livrar da lepra não escolhe um lugar para mergulhar. Vai lavar sua cabeça. Sumiu, glória a Deus. O inimigo, dá um sorriso. O inimigo não quer tirar você da igreja, ele quer sujar a sua mente, fazer com que você se satisfaça vivendo no átrio. Porque o átrio é lugar de transição. O átrio todo mundo bebe água, o átrio todo mundo dá recadinho para o outro, o átrio todo mundo desliga telefone. Porque o átrio é lugar de transição. Mas o santo lugar não. Para mudar de nível espiritual, você tem que lavar a sua cabeça. Segure a mão, olha para o teu irmão e diga assim: Deus não unge cabeça suja. Deus não unge cabeça suja. Era para dar um aleluia, mas vai dar ruim, né? Purifica a tua mente desses sites que você está visitando durante a madrugada. Quer dar aleluia, quer dar glória a Deus, então você tem que limpar a tua mente. Limpa a tua mente das coisas que você anda pensando, porque se Deus não consegue ter acesso ao teu pensamento, você também não vai ter acesso ao sagrado.
Quer viver um outro nível de vida? Não é esse nível de pregador que manda levantar a mão, você levanta. Pregador manda você dar um glória, você dá. Pregador manda você ficar de pé, você fica. Você nunca faz nada espontaneamente. Por quê? Você está acostumado no ato. Você está convivendo no ato e acha que é o melhor lugar para se estar. Mas existem algumas pessoas hoje aqui que disseram: eu não vou ficar parado aqui, eu vou romper para outro nível. Acredite, limpa a sua cabeça das frustrações que você teve. Limpa a sua cabeça das perdas que você teve. Limpa a sua cabeça, pastor, mas o meu passado é o que me assombra. Fique em paz. Acredite. Não tente resolver o seu passado, porque todas as vezes que você quiser voltar para o teu passado, as coisas lá não existem mais. Então toca a sua vida para frente. Não volte para um ambiente que Deus te arrancou de lá. Limpa a sua mente. A nossa geração é a geração que tem tudo para ser feliz, mas é a geração que está lutando contra a mente. É a geração que está morrendo em depressão com o iPhone 13. É a geração do suicídio que quer se matar andando de carro, que não pegou o tempo da bicicleta. Por quê? A gente precisa lavar a nossa cabeça. Mergulha na bacia. Não lava só a cabeça não, mergulha de verdade. Era para dar um glória a Deus. Mergulha de verdade. Quando Ezequiel, que a irmã citou aqui, ele no capítulo 47, viu que um anjo mediu um rio. Aquele rio, na verdade, que Ezequiel mediu, que vinha do trono de Deus, eram níveis de entrega. Porque tem gente que se acostuma com água no joelho. Tem gente que se acostumou com água no tornozelo. Tá bom, um aleluia. Já dei um aleluia no culto de manhã, não vou dar aleluia no culto de noite. Não, já estou aqui o dia inteiro. Para que eu vou me esforçar mais um pouco? Aguenta aí, você está um dia inteiro hoje. E o tempo que você nem no culto vinha. Então eu preciso mergulhar, olha para mim, mergulha no tanque. Tem um anjo medindo uma dipa aqui hoje. E está te convidando a mudar de nível, muda de nível. Você quer ter ministério, muda de nível. Você quer ter chamada, muda de nível. Deus não precisa de mais o Marco Feliciano. Deus precisa de você. O maior desafio da tua vida é ser quem você é, porque Deus respeita a sua limitação. Deus respeita os seus limites. Até quando você erra, Deus já sabe, foi Ele que fez. Vamos? Mudou de roupa? Se lavou? Vamos entrar no santo lugar. As 3 peças mais importantes, que são elas únicas. Diga: menorá, mesa dos pães e o altar do incenso. A menorá é o que mais chama atenção, porque é um castiçais com 7 lâmpadas, abastecido com azeite. E o azeite não pode ser interrompido, porque a menorá tem que ficar acesa continuamente. Porque é a menorá que ilumina o lugar santo. Que menorá? O que simboliza essa menorá? Cristo. Porque se Jesus não iluminar a igreja, o holofote não consegue fazer. Porque a igreja não é iluminada pela estrutura que ela tem, mas pela presença do Cristo que ela ama. Amém? Vocês estão aí ou não? Amém ou não? Jesus disse: eu sou a luz do... Quem anda comigo nunca mais entrará em trevas. Então onde você está, você ilumina o ambiente que você passa. Quer ver? Posso te dar um segredo? Por favor, liga a lâmpada do teu celular. Liga aí. A luz. Liga a luz, rápido, a lanterna. Sei lá o que é isso. Tem alguma coisa que acende. Acende. Ficou bacana, não ficou? Agora, a gente precisou apagar a luz da igreja para o seu celular brilhar. Então você não precisa andar em trevas para ser luz. Brilha onde Jesus te colocar, porque a luz de Cristo anda contigo. Dá um glória a Deus aí, gente. Minha cabeça... Olha que maravilha. Você provavelmente se deparou com uma questão. Essa questão se chama inimigos gratuitos. É gente que nunca sentou contigo, nunca conversou com você, mas não gosta de você. Por quê? Porque essa questão não é no mundo físico, é no mundo espiritual. Alguém entendeu que a luz chegou lá. Alguém entendeu que alguém está brilhando lá. Por isso que Esther, antes de assentar-se como rainha, o rei mudou o nome dela. O nome dela era Radassa.
e passou a ser Ester. O nome Radassa é diferente de Ester. Radassa é murta, é uma planta rastejante. E Ester é estrela reluzente. Porque só depois que o rei mudou o nome de Ester que Amã apareceu na história. Porque o diabo sempre aparece quando o crente volta a brilhar. Mas alguém não vai com a tua cara, nem não é tão incomodado com o teu brilho. Brilha mesmo, faz alguma coisa. Você não quer cartaz, você não quer evidência, mas o que você faz te evidencia. Então continua fazendo. Eu não vou descer daquilo que eu comecei a fazer para ficar dando resposta a quem não faz nada. Continua fazendo, brilha. Jesus é a luz que brilha esse ambiente. Dá um grito de glória a Deus se Jesus está brilhando na sua vida. Só que aqui tem uma mesa chamada Mesa dos Pães da Presença. A mesa dos pães da presença, esse pão dura 7 dias aproximadamente. Engraçado que o pão da padaria lá de casa só dura... Comeu de manhã, de tarde a torrada. Mas esse pão dura 7 dias sem ficar burulento, sem mofar, sem apodrecer. Que pão é esse? É Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Você lembra que um anjo apareceu para Elias no meio do deserto e deu para ele um pão cozido em pedras de brasa? Você sabe que depois daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Que na realidade, quando ele chega nas penínsulas do Sinai, do lugar onde ele está, para chegar nas penínsulas do Sinai, ele caminhou aproximadamente 240 quilômetros. Agora, que pão é esse que ele comeu? Jesus. Porque Jesus disse que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando Daniel assentou no seu coração não se alimentar com as iguarias do rei, é porque Daniel entendia que tudo que você se alimenta faz parte do contexto do seu organismo. Então quando você se alimenta de Cristo, você se parece com Ele. É por isso que você não pode se afastar da mesa da ceia. Porque todo mês é Jesus renovando contigo a aliança de se parecer com Ele. Olha para o teu irmão e diga para ele: não deixa ninguém tirar você da mesa. Não deixa diabo, namorado, namorada, noivo perturbar tua mente para te tirar da mesa. Coma desse pão. Coma do pão. Só que ele vai no altar do incenso. E o incenso tem que ser mudado todos os dias. Quantos dias? Porque o incenso que queimou ontem não vai queimar hoje. E acredite, o incenso de manhã não serve para hoje à noite. Tem que... O problema é que a gente entrou numa viés de piloto automático. A gente faz o que é certo e não o que Deus precisa. Eu sempre conto uma história de um homem que ficou 10 anos tentando fazer um bolo de baunilha para Deus. E quando ele foi ofertar o bolo de baunilha, o Senhor disse: eu não gosto de baunilha. É porque a gente fica tentando dar para Deus o que a gente gosta, não o que Deus ama. Nem sempre a música que você canta é o que Deus quer receber. Então pede a Ele. Olha para o teu irmão e diga: já queimou o incenso hoje? Diga: já orou hoje? Já adorou hoje? Já fez alguma coisa hoje? Acredite, eu já estou com a paciência meio esgotada. Imagine Deus, que eu prego todos os dias no lugar do Brasil. Em todos os lugares é a mesma coisa. Eu já coloquei. Gente, parece que a gente não consegue ter uma... Aí vem uma menina aqui e canta os hinos da Aline Barros antigos e a gente se alegra. Por quê? Porque não é o que você gosta de ouvir. O som que toca na terra não é o som que toca no céu. Mas, não, glória a Deus aí, gente, me ajuda. A gente como obreiro também precisa colocar a nossa vida no incenso. A gente precisa ser desafiado a pregar mensagem nova, de verdade. Ainda que não seja aquela mensagem que vai abrir a agenda, porque o problema da gente é pregar para abrir a agenda. Só que quem faz a sua agenda não é quem está te ouvindo, é quem te chamou. Alguém disse: ele não vai entrar lá, mas deixa eu vou te botar lá. Um dia alguém me perguntou: pastor, como é que você foi pregar lá naquele congresso? Eu falei: não sei não. E se me perguntar: não, é porque eu já preguei lá. Eu preguei em 2014, lá no culto, na sede.
Não deu em nada. Porque congresso geral é diferente de culto na sede. E parece que os irmãos da sede ficam meio... Dá glória a Deus. Aí vem o povo das congregações tudo doido. Já vem já pendurando no ventilador. Que eu dei sorte. O Senhor me ajudou. Mas se você me perguntar como é que foi, eu vou dizer para você que não. E acredite, eu não tenho assessoria. No outro dia eu fui falar com uma menina que começou a pregar, estava fumando maconha, coitada, cheia de tatuagem. Aí Deus mudou a sorte dela, está começando a usar ela, levar ela lá na igreja para pregar para jovens. Não, a minha esposa foi falar com ela, que minha esposa foi no monte, ela estava lá. Ela, não, eu vou te dar o telefone do meu assessor. Calma aí, irmã, você tem 2 anos de crente. Eu fico tentando entender quem é o assessor de Jesus, se era Pedro, Tiago ou João. Porque tem alguns pregadores e cantores que a gente tem mais dificuldade de acesso a eles do que Jesus. E o problema é que nós bancamos isso. Quem faz esses monstros somos nós. Porque quem confecciona bezerro de ouro não é Arão e Moisés, é o povo. E acredite, a maioria dos que vem está com a vida tudo enrolada. Orai, amas. Mas o problema é que se a gente não queima incenso, a gente não tem revelação. Se a gente não queima incenso, a gente não vai no sagrado. Só que esse cara vai trocar o incenso e ele vai tomar um susto. Porque tem um anjo ali. Por que ele toma um susto? Porque ele é sacerdote? Ué, mas sacerdote não está acostumado a ver o transcendente? Não. Porque o transcendente, principalmente da velha aliança, só dar-se-ia, falei difícil, só para te impressionar. Só se dava no Santo dos Santos, que era o lugar do sagrado, da arca, da presença. Era ali que descia fumaça, era ali que o sacerdote fazia fumaça, era ali que a glória se manifestava, era ali. Anjo não aparece no santo lugar, mas esse apareceu. E esse anjo aqui é uma classe específica, é Gabriel. É o mesmo que vai dar recado para Maria e José. E quando esse anjo, quando Zacarias olha, gente, se tudo der glória a Deus mesmo, sério mesmo, eu vou deixar toda a minha fé passar por você. Ele toma um susto, o anjo diz, eu vim aqui para dizer que Isabel, sua mulher, vai dar luz a um filho. Que a tua oração foi ouvida. Esse irmão está com fé. Porque se eu... Gente, por favor, me ajuda a fazer esse cálculo, pastor. Os obreiros, por favor. Se esse cara está encerrando a sua carreira ministerial, porque ele já é avançado em idade, ele provavelmente está com 40 anos de ministério, ele vai se aposentar. Se ele é escolhido, olha para mim, se ele é escolhido com 30 e oficiou durante 40, ele é um velho de 70 anos. Então, no mínimo, esse cara está 40 anos orando. E você não aguenta um ano orar. Porque a máxima da oração não é atrair alguma coisa para você, é fazer alguma coisa em ti. Porque tem muitos milagres, não foi porque você orou, foi porque Deus quis. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Porque a gente ora e Deus não dá. Tem coisa que a gente não ora e aparece na casa da gente. Por quê? Porque não é por causa da tua oração, é graça. Essa é a favor imerecido. Esse cara está 40 anos orando e o anjo disse, eu ouvi a tua oração. E acredite, lembra de Daniel? Que ele começou a orar. E o anjo quando falou para ele, ó cara, desde o primeiro dia que você assentou o seu coração em buscar a minha presença, eu ouvi a tua oração. Então na verdade aqui, olha para mim, o que está explícito aqui, não é a resposta que você precisa, é o Deus que está te ouvindo. Porque o problema não é a resposta, é você ter a certeza que você está sendo ouvido. Porque a oração diminui a intensidade de ansiedade. A oração combate a depressão. Porque a oração ensinada por Jesus começa com gratidão.
não existe ferramenta melhor para combater a ansiedade e depressão do que a gratidão. E está aqui um povo que sabe o que é ser grato. Vocês estão aí ou não? Mas se você não ora, você está confuso. Se você não ora, você está com um pé aqui, outro no mundo. Se você não ora, você não quer saber de nada que está sendo pregado. Se você não ora, você está só aqui, sem estar envolvido. Mas esse cara orou. Mas a Bíblia diz que ele... E aí, como é que isso vai acontecer? Ué, tu não acreditou, cara? Tu não orou? Mas como é que não? Não faz equação não, porque milagre não tem conta. Você orou. Não, tá bom, então vou fazer o seguinte, tu vai ficar mudo. Até o dia que essas palavras se cumpram. Conversa comigo aqui, gente, por favor. O que esse anjo queria que esse cara fizesse quando recebeu a promessa de ser pai? Contasse. Porque não tem esse negócio de se eu contar o que Deus me disse, não vai acontecer. Isso é patuá evangélico. Isso é mandinga gospel. Quer dizer que o invejoso tem mais poder de desfazer o que Deus te prometeu do que Deus incumprir o que Ele falou. Então volta para o mundo. Que tese é essa que a gente usa de não contar? Se Deus falou, hashtag vai acontecer. Se Deus falou, eu vou para a internet, vou botar na rede social dizendo: a minha casa vai ser atropelada pelo maior milagre da minha rua. Deus falou. Por quê? Porque na concepção de Deus não existe promessa, existe comunicado. Pastor, ele não vem aqui para falar: Tiago, eu vou te dar um carro novo. Vou tirar aquele carro velho e vou te dar outro novo. Vou te dar uma loja maior, tá bom? Fica aí, relaxa, tô indo lá, tá? Fica aí, brother. Aí Deus está lá trabalhando com você. Isso aqui é pro meu filho Tiago, tá? Conversa. Deus veio aqui no futuro e fez. E veio só no presente comunicar para ele o que já está feito no futuro. Porque a promessa não é do presente para o futuro, é do futuro para o presente. Olha para esse irmão e diga assim: Deus veio do teu futuro para te dizer o que está pronto lá. É por isso que essa pombagira está te perturbando. É por isso que o demônio está te perturbando. É por isso que a tua casa está de cabeça para baixo. Porque como o diabo não pode parar o que Deus estabeleceu, ele vai querer parar você. Ele vai querer te desanimar. Mas no grito de glória dessa igreja, esse demônio vai cair. E é simples a gente entender isso. É simples. Não tem dificuldade, é só a gente amar a cultura. A cultura, a nossa cultura cristã, ela vem do judaísmo. Até a liturgia que nós temos de igreja hoje é boa parte da sinagoga. Palavra inicial, louvor, é isso aqui, ok? Só que a Bíblia dos judeus não é a nossa Bíblia sagrada, é a Torá. E a Torá é escrita em hebraico. É um dos idiomas mais antigos do mundo. E o hebraico é escrito da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Os rabinos dizem que eles escrevem da direita para a esquerda porque Deus escreve do fim para o início. E enquanto você está indo daqui para lá, Deus está vindo de lá para cá. Isaías falou sobre isso, que Deus escreve o fim antes do início. Por quê? Porque Deus não está atrelado a tempo. Esquece essa parada, o tempo está nele. Ele não está no tempo, o tempo é que está nele. Deus é atemporal, Ele é antes que houvesse dia. Se alguém perguntar para você se Deus existe, você pode dizer: não existe. Porque para quem existir, Ele tem que ser criado. Deus não existe, Ele é criador. Ele é antes de tudo, Ele é antes das moléculas, Ele é antes das células, Ele é antes dos átomos, Ele é antes de tudo. Era para dar glória a Deus, gente. Ele é antes. Ele é antes. Quem é Satanás para dizer para você que você não vai ser feliz, que você não vai crescer, que você não vai pregar, que Deus não vai te arrancar daqui? Quem é o diabo? Me ajuda nessa tese aqui, os obreiros. Me ajuda nisso, me ajuda. Eu ouvi um pastor falar na televisão, e é uma coisa que eu não tinha coragem de dizer na televisão, na internet. Mas depois que ele disse, eu falei: vou falar também, porque agora eu recebi coragem.
A gente fica cantando aqueles corinhos de fogo, né? Deus vai entrar na peleja, Deus vai não sei o quê. Cara, eu sempre entendi isso. A gente diminui muito Deus, achando que Deus vai se levantar do trono para pegar a espada e ficar lutando de espada com o diabo. Ó, agora é Deus que está vencendo. Agora é o diabo. Ó, que parece que o nosso Deus eterno está no mesmo pé de igualdade do diabo. A criatura não está no mesmo pé de igualdade do Criador. Porque se Deus se levanta do trono para guerrear uma guerra, Ele não tem certeza da autoridade que Ele tem. Então Deus não desce para guerrear a tua guerra, Ele te coloca nela. Pastor, Deus não desce, então como é que a gente vence? Tem anjo aí. Hebreus diz que os anjos são seres criados para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então tem um anjo trabalhando para a gente. Por quê? Porque Deus não se move, dado a sua autoridade, Ele comanda tudo. Olha, agora o nosso Deus está descendo. Não. Ele deixa você entrar na guerra, bota os anjos com você, fica com o joystick. Desculpa essa bobeira. É Deus jogando com Ele mesmo. Que o bem e o mal estão no poder. E quando Ele vê que você está perdendo a guerra, que o anjo não está resolvendo, Ele te dá poder da fraqueza, força. Não tem aqueles raiozinhos que a gente aperta, tá? Então quando pensa que tu está desviado, volta você melhor do que quando você foi. Quando pensa que você nunca mais vai cantar, volta você no agudo grande, explode tudo. Quando pensa que você vai desviar, vem você com uma mensagem nova, pregando, vem você com uma adoração. Era para tu dar um glória a Deus, porque é autoridade, é domínio. Domínio. É lógico que é uma linguagem poética, Ele guerreia as nossas guerras. Lógico que guerreia. Mas Ele bota a gente lá, porque a guerra é a única forma de Deus não amadurecer. É a única forma de trazer maturidade para você, é peleja, é guerra. É adversidade. Só que aqui que está o negócio. Eu não sou crente, eu não sou judeu, pastor, eu sou cristão. O salmista no Salmo 139 diz que todos os dias da nossa vida são escritos no seu livro. Mas o Apocalipse, Jesus disse a João: escreve as coisas que aconteceram, as que estão acontecendo, as que hão de acontecer. Passado, presente e futuro. Então pandemia, essas pestes, rumores de guerra, já está tudo escrito. Assusta o mundo, mas a igreja que examina as escrituras não. Na verdade, nos apaixona mais ainda. Guerra da Rússia com Ucrânia, com Alemanha, com Estados Unidos, com Biden, com Lula. Isso nos apaixona mais ainda pela Bíblia, porque está tudo escrito aqui. Isso é o palco de preparação para o anticristo. Está tudo escrito aqui. Já era para tu ter dado glória a Deus, porque o céu é a maior realidade que você pode ouvir aqui nessa noite. Mas já que esse cara não acreditou, tu vai ficar mudo. Fica calado. Aí aqui que dá pra gente dar um aleluia novamente. Desde o 23 diz que passados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Voltou para onde? Quando ele volta em casa, o texto diz assim: e Isabel, sua mulher, concebeu e deu à luz a um filho, e colocou o nome dele, do nome que o anjo disse que seria, João. Ah, não. Eu acho que a palavra conceber é a mesma coisa de dar à luz, perdão. Isabel não ficou grávida, ela concebeu. Calma aí, se o velho está lá trabalhando para Deus, tem duas coisas erradas aqui. O cara está na igreja, quando ele chega em casa, a mulher... Ele sai de casa, a mulher não... Quando ela... Ele sai de casa para a igreja, não tem nada em casa acontecendo. E quando ele volta em casa, a mulher está aqui, ó. Ou o filho não é dele, ou quando o anjo disse, já estava pronto. Quando o anjo entrou lá no pé direito do altar, só foi para informar o que já estava dentro da casa dele. Porque quando você acordar na segunda-feira, vai ter coisa pronta que você nem imagina. Me ajuda a pregar, olha para esse querido irmão, diga para ele, pelo amor de Deus, tenta de novo aquela prova, faz de novo aquela autoescola, vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Aos obreiros aqui, liga para o teu advogado, liga para o advogado, liga para o advogado, tira o extrato do banco, vai tirar o extrato do teu banco,
Liga para o advogado, pede perdão àquele, porque tem coisas que ele não vai fazer. Ele já fez. Levante a mão para dar glória a Deus. Eu profetizo que quando você chegar na sua casa, o seu milagre vai estar sentado na tua sala, esperando você chegar para te dar paz do Senhor. Eu estou dizendo para essa alma tipa que Deus não precisa de uma campanha de 7 dias para fazer o que Ele faz em um culto só. É um culto só. Deus muda a tua história inteira em um culto só. Eu profetizo, daqui a 15 dias as coisas vão voltar a funcionar. Culto. A gente não faz culto. Um culto, eu vou descer aqui, um culto. Eu quero ver quem veio fazer culto ou quem veio passear na igreja. Um culto. Bora, cadê quem veio fazer culto? Quem veio fazer culto? Quem veio? 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 Culto, culto, culto. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca que Ele te batiza. Abra a boca que Ele te renova. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Culto. Culto! É um culto só. Olha pro teu irmão e diga: volta amanhã para agradecer. Olha para ele: volta amanhã para agradecer. Mas hoje tem culto. Quer ver? Senta aí 10 minutos. Escuta isso aqui. Olha isso. A proposta primeira é essa. Esse anjo poderia ter feito uma coisa muito diferente. Já que eles estão envergonhados por 40 anos, esse anjo poderia ter ido lá no meio de Jerusalém e falar: ó, Zaca vai ser pai e Bebel vai ser mãe. Era muito melhor Deus dar essa resposta, porque sabe lá Deus o que essa mulher viveu. Mas esse anjo esperou ele entrar no templo, chega perto do altar. A informação é essa: que existem segredos que Deus conta no pé do nosso ouvido. Mas esses segredos só são revelados para quem se aproxima do altar. Porque o altar é o maior gerador de milagres. Enquanto algumas igrejas estão quebrando o altar e transformando em palco, a gente ainda respeita o altar. Porque o altar tem fogo. O altar tem resposta. Sabe por que você não dá aleluia mais? Que você está longe do altar. Você está fazendo de tudo para fugir do altar. Deus está dizendo: se amarra novamente. Quem já leu a história dos Hebreus por Flávio Josefo? Pode ser uma fábula ou não, mas é interessante o fato de que Isaac, quando fica sabendo que vai morrer, que Abraão conta para ele, ele diz: é um motivo de honra morrer por esse Deus, que em todos esses anos não nos negou o seu favor. Então, por favor, não precisa nem me amarrar, vou solto. Isaac não quer like. Isaac quer sacrifício. Pastor, por que isso tudo? Porque Deus só conta segredo para quem se aproxima. E acredite, por que Deus não fala no meio de todo mundo, para que todo mundo veja que Deus falou contigo? Porque tem coisas que são só suas. Porque se você acreditar, para Deus não interessa quem não acredita. Olha para o teu irmão e diga: eu tenho um segredo. O problema é que tem muita gente que abandonou o ambiente do segredo. Porque você fez um voto com Deus dizendo: eu vou orar durante 7 dias, 40 dias. E todas as vezes que Deus vai lá e não te encontra. E quando te encontra, te vê no YouTube. Você está vendo tutorial de videogame no YouTube, mas não consegue pegar a Bíblia que está do lado da tua cama. Por que Deus precisou fazer esse milagre ser gerado no altar? Número 1, está no texto, verso 14. E terás prazer e alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Dá um sorriso. Por que Deus quer te atrair no altar? Para te devolver o prazer e a alegria.
Tudo aquilo que te perturbava até hoje de manhã vai te dar prazer e alegria. Tudo aquilo que fazia com que você não tivesse noite de sono com qualidade vai te dar prazer e alegria. Agora acredite, dá um sorriso que vai ser agressivo, mas vai te curar. E muitos se alegrarão. Diga, uau! Pastor, por que isso? Porque Deus não vai fazer nada por ninguém antes de fazer em você. Você quer que Deus mude seu pai, mude a sua mãe, mas ele tem dificuldade de ter acesso a você. Porque o dia que Deus mudar você, Ele vai mudar a sua perspectiva de relacionamento com as pessoas. Olha para mim, olha para mim. As pessoas não têm nada a ver com as feridas que outras pessoas fizeram em você. Você está punindo alguém que te ama, porque você foi ferido por alguém que não te amava, só te tolerava. Você se fechou. Você disse que nunca mais vai se relacionar com alguém que você foi traído. Quer dizer, a pessoa que te traiu continua vivendo a vida dela e você que é traído está aí querendo se matar. E Deus está dizendo, eu quero te devolver o prazer. O prazer de estar vivo, o prazer de ser crente. O prazer de ser jovem. Dá um sorriso que eu vou te agredir de verdade. O problema é que o homem, segundo Salomão, está fadado a viver 70 até 80 anos. E o que passa disso é canseiro e enfado. Amém ou não? Então você com 19 anos já acha que viveu tudo na vida. Você com 13 anos, 14 anos acha que você já viveu tudo na vida, que você não precisa mais viver. O Espírito Santo está me dizendo aqui que tem gente aqui com síndrome de suicídio. Você quer abortar a sua vida por uma decepção que você teve. Eu vou dizer para você que tem gente que não vale a tua vida, que dirá a tua lágrima, ou vice-versa. Você está sofrendo por alguém que não te merece. Por isso o altar quer te devolver prazer e alegria. É daqui a 15 dias você olhar para trás e falar, rapaz, eu era muito besta mesmo, ficava preocupado com uma coisa à toa. E agora a alegria do Senhor se tornou a minha. Olha para alguém e diga, se alegra. Fala, não seja como Miriam, se alegra. Fala, não espera o mar se abrir para se alegrar. Se alegra com o mar fechado. Se alegra. Não espera o milagre acontecer para ser feliz. Seja feliz debaixo desse mandamento de Deus. Número 2. A garganta está explodindo de fogo aqui. E o altar está gerando prazer e alegria. E a Bíblia diz, porque será grande. Diga grande. Eu não sei se vocês concordam com o que esse carioca vai falar. Minha linguagem é diferente da de vocês. Então, às vezes, aquilo que para vocês parece até uma palavra de baixo calão, para a gente é comum. Deus gosta de escândalo. Deus faz grandes milagres e pequenos. Mas Ele ama fazer coisas escandalosas. Porque nesses 20 anos que eu prego a palavra, eu já vi muita UTI parada, com médicos que gastaram 20, 23, 25 anos estudando para curar uma vida e não conseguiu, mandou para a igreja, o pastor orou e curou. Eu já vi muita gente que tinha tudo para desligar o balão de oxigênio, desligar os aparelhos. No outro dia está vivo, sentado na cama pedindo comida. Porque Deus gosta de escândalo. Oh, glória. Ele gosta tanto de escândalo, dá um sorriso, que não o bastante tirar o povo do Egito, Ele vai tirar o povo sem deixar uma unha. Porque quando acabar essa festa aqui, provavelmente vão ficar algumas coisas. Em festa de crente sempre fica um copo. A gente sempre fica alguma coisa para catar, mas Deus disse que não ia ficar nada. Para aqui, para 200 pessoas, ficar 3 copos é comum, 5 copos é comum. Mas não ficar uma unha para 2 milhões. E o pior não é isso. O pior é que tem o mar. Quer mais escândalo do que esse? Porque se o mar abrisse numa fileta para passar em fila indiana, eles estavam passando lá até hoje. Michelangelo enganou a gente. Deus não abriu uma fileta, Deus escancarou para passar todo mundo junto. E o mar que não abria para ninguém, isso é escândalo, não é? Mas e a cidade de Jericó? Ninguém derrotou, mas ela vai ficar fechada porque o povo está chegando. As portas da cidade estavam cerradas porque o povo de Israel estava chegando. Eles fecharam as portas porque eles tinham medo do povo chegar. Mas eu quero saber
Se Deus precisa de porta para poder derrubar o muro. É escândalo, não é? E o pior é, a fornalha daquele rei sempre queima quem desobedece. E alguém disse, eu vou desobedecer na terra para obedecer no céu. Deus pode apagar, soprar, mas mesmo se Ele não fizer, a gente não vai se prostrar. Eu vou lançar, e o pior, vou aquecer do jeito que nunca aqueceu. Multiplica 180 graus por 7. Explodiu a fornalha, joga todo mundo. Quando ele joga, achando que está todo mundo torrando, virando churrasco, tem um outro cara lá que está esperando ele lá. Que na verdade Jesus não é o quarto homem, ele é o primeiro. Que a primeira coisa que Jesus fez foi não deixar ele sofrer o dano da queda. Eu joguei um, mas tem 4, e o quarto homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Porque tem dias que Deus quer escandalizar na Babilônia, fazendo culto na fornalha. Quer mais escândalo do que esse? Na sexta-feira um justo foi crucificado. No sábado ele estava dentro do sepulcro, mas no domingo foram buscar no lugar da cova e ele não estava mais lá. Porque a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós dá uma dipa, é poder de... Levante a mão, porque Deus vai trazer um milagre escandaloso na sua vida. Levante a mão, porque ela vai uma profecia. Você não é obrigado a ser o que os seus pais foram. Quando Deus te fez nascer, Ele quis que você fosse a melhor versão da sua família. Lugares que o seu pai não foi, você vai. Coisas que a tua família não conquistou, Deus vai te ajudar a conquistar. Se prepare, porque se ninguém tem formatura, você se forma. Ninguém tem carro, você vai ter. Ninguém é crente, você vai ser pastor. Porque Deus te escolheu como flecha. Fica de pé. Eu não tenho mais força. O altar está incandescendo. Eu não sei se você tem a percepção de que tem uma chama acesa aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. O meu corpo está todo dolorido. Mas eu estou sentindo a presença de Deus. Eu não consigo largar o microfone. E o Senhor me disse, eu quero acender alguns jovens aqui hoje. Porque se 120 irmãos no dia de Pentecostes mudaram a história da humanidade, aqui nós temos mais do que 120. Então, se 120 mudou o mundo, imagine o que esses 200 e poucos, 300 não pode fazer em Ipatinga. Coronel Fabriciano, Vale do Aço. Olha para o teu irmão e diga assim, Vale do Aço que me espere. Diga, você é o próximo profeta dessa região. Eu vou ser a próxima profetisa. Ai, a minha palavra é que esses playboyzinhos de púlpito acabe. Essa galerinha que vem para ficar teologizando acabe. Que venha novamente a palavra profética. A Assembleia de Deus é pentecostal. Ela não é racional, é pentecostal. Receba o poder do altar agora. Quem é de línguas estranhas? Quem é de línguas estranhas? Quem é de línguas estranhas? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê? Eu quero te chamar aqui na frente. Você que quer o fogo do altar. Você que quer se encontrar com o transcendente. Vem pra frente. Você que está farto dessa vidinha mais ou menos evangélica.
desculpe falar uma verdade para você. Mas o provérbio diz que é melhor as feridas feitas por um amigo do que os beijos do inimigo. Quanto mais próximo do altar você estiver, mais santo você fica. O altar não vai aceitar dividir nada com ninguém. Ele exige de você exclusividade. Rapidinho. Primeira coisa que eu aprendi no meu início de caminhada, pastor Júlio, é que não existe avivamento sem arrependimento. A gente tem que botar muito lixo para fora. Porque senão a gente entra no parâmetro da hipocrisia. A gente fala com a língua que não tem no coração. Coração cheio de imundícia. Porque o dom é muito mais fácil de imitar do que o quebrantamento. Você concorda? Lágrima não se imita, a não ser que você tenha vindo aí com um colírio aí para imitar alguma coisa. Não. Mas quando o Espírito Santo vem, que nos constrange, Ele sabe os lugares da vida da gente que tem que mudar. Porque depende muito mais de você do que de Deus mudar alguma coisa. Eu não sei o que você está disposto a abrir mão aqui no altar. Porque você sabe que a palavra altar no latim é lugar de matança. A expressão altar no latim é lugar que as coisas morrem. Então antes de Deus colocar fogo na sua vida, você precisa matar alguma coisa. Porque o fogo é a resposta àquilo que morre. Se não tem sacrifício, não tem fogo. E hoje o sacrifício não é um bode, não é um touro, não é uma ovelha, é você. Agora a minha pergunta, ela vai cantar a primeira canção. É o que é que você tem que matar na sua vida? O que é que você precisa matar? Você tem que matar um orgulho, uma ferida, uma mágoa que você tem de alguém? Na boa, você está só existindo, é tão tímida, só falta andar do avesso. Você não consegue andar para frente, você só olha para dentro. Você não consegue se enxergar bonita, nem bonito, você não consegue enxergar seu futuro. E eu vivia assim. Eu era tão frágil emocionalmente que eu ficava com medo do que as pessoas estavam pensando de mim. E as pessoas não pensavam nada de mim, mas eu achava que elas estavam pensando. E é bíblico isso, é os príncipes que se tornaram gafanhotos na sua própria opinião. Deus chamou a gente de príncipe, a gente se comporta como se fosse um gafanhoto. Pensa aí, olha para mim. Pensa em 3 pessoas que você mais ama agora. Pensa aí. Pensa. Pensou? Pensou? Eu vou usar pelo menos 3 jovens aqui. Quem são as pessoas que você mais ama, que você disse aí agora? Você pensou? Você. As 3 pessoas que você mais ama. Quem ama os pais aqui? Levanta a mão. Isso. Agora nessas 3 pessoas que você escolheu, aonde é que você está nelas? Você ama seu pai, seu tio, seu avô, seu irmão, mas você não se ama? Qual é o espaço que você reservou para você? Esse está o teu problema. Você está vivendo a vida inteira tentando ser o que as pessoas querem que você seja. Você está vivendo a vida inteira tentando agradar as pessoas. Você está vivendo um tempo que você passou a não se amar mais. Jesus pegou os 10 mandamentos e reduziu 1000 em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Então não adianta você falar que você tem que ser amado se você não se ama. Porque quem não se ama é mercadoria barata. Fecha os olhos. Enquanto ela estiver cantando até o primeiro refrão dessa canção, você vai renunciar tudo, todo lixo, toda sujeira, todo trauma. Lembra daquelas palavras que falaram, teu pai, tua mãe, dos xingamentos, lembra tudo, traz tudo para cá agora, vai, vamos embora, vai lá.